No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Lei garante à gestante afastamento do trabalho presencial na pandemia. Nunca é tarde para mudar de carreira. E no bloco de entrevistas, a advogada Ana Manuela Caixeta fala sobre a ferramenta do Visual Law, que visa transformar a informação jurídica em um conteúdo acessível por meio da utilização da tecnologia e de recursos visuais. Aguardamos você! Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Lei garante à gestante afastamento do trabalho presencial durante a pandemia. Nunca é tarde para começar uma nova carreira. E no bloco de entrevistas, a advogada Ana Manuela Caixeta fala sobre a ferramenta do Visual Law, que visa transformar a informação jurídica em uma linguagem acessível por meio da utilização da tecnologia e recursos visuais. O Hora Extra está no ar. Mudar de vida profissional e alterar os rumos da carreira é algo possível para qualquer pessoa, independentemente da idade. Principalmente no mundo de hoje, em que o conceito de carreira é algo bem diferente de anos atrás. Confira na reportagem de Tarek Cardoso. Você sabe o que o escritor José Saramago, o jornalista e empresário Roberto Marinho, o escritor Stan Lee e o naturalista Charles Darwin têm em comum? Eles, assim como tantos outros, fizeram mudanças radicais em suas vidas e deram início a carreiras de sucesso depois dos 40 anos de idade. Segundo uma pesquisa realizada pela plataforma Cato em 2020, entre mais de 7.000 pessoas entrevistadas, 92% dos participantes gostariam de mudar de emprego. Para este especialista, são muitos os motivos de insatisfação com o trabalho e desejo de mudança. Trocar de carreira profissional mais cedo pode até ser mais proveitoso, porém, não existe idade certa para isso. Olha, Tarek, eu vou dizer uma coisa para você. Não existe limite de idade para mudança de carreira, para mudança de um local que você está se sentindo insatisfeito. Não existe, né? O que a gente deve deixar bem claro e o que deve mover, né, o que deve nos mover para a ação, com certeza é felicidade, é alegria, é saber que a gente vai estar desempenhando bem um papel, né? Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo com satisfação. O Geraldo é quem nos confirma esta informação na prática. Ele é formado em Direito e atuava na área, porém com 40 anos de idade, decidiu deixar até mesmo a sonhada estabilidade de um concurso público para seguir seu sonho de ser médico. Então, assim, foi algo muito natural, né? Eu não estava satisfeito, né? Sempre tive vontade de ser médico e eu acredito que por não ter me identificado com a área pública, naturalmente a minha felicidade ela seria encontrada mesmo na iniciativa privada, que foi o que acabou ocorrendo, né? Geraldo conta que enfrentou algumas dificuldades, como chegar na faculdade e ter que conviver com gerações mais novas, mudança de rotina e algumas formas de preconceito. Porém, sua bagagem profissional do direito o ajudou a superar estes desafios. Sem dúvida alguma, muitas dificuldades, não é fácil, né? Mas se eu pudesse elencar, eu elencaria poucas dificuldades, reunindo todos os obstáculos que a gente tem. O preconceito ele é natural, pela idade, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 37 anos, e em 2018, eu estou com 40, fiz 40 ano passado, faço 41 agora em setembro. As dificuldades elas começam, no meu caso, pelo fato de conviver com duas gerações abaixo da minha, né? Eu convivo com pessoas de uma média de idade de 20 a 22 anos,
a maturidade minha que é necessária para poder muito mais compreendê-los do que ser compreendido, né? Eu tenho isso muito claro. Vale lembrar que algumas pessoas que estão há mais tempo no mercado de trabalho têm algumas habilidades já mais desenvolvidas, como inteligência emocional, capacidade de liderança e networking. E se você sente a necessidade de mudar de carreira, sinta-se motivado pela busca da sua felicidade. A gente parar aqui para pensar, a gente ainda pode ter aproximadamente mais 1/3 de vida pela frente para poder desfrutar dessa realidade que você está buscando. Então, assim, é por isso que eu reforço que essa questão de idade, ela não existe. E ela pode ser 70 anos, ela pode ser 80 anos, pode ser 90 anos. Não existe. Por quê? O que você está buscando? Você está buscando uma alegria de viver, um objetivo, um propósito que te faça sentido. Bom, eu diria que viver uma vida amargurada, uma vida triste, não vale a pena, né? A vida ela é muito curta para você passar de forma frustrada e não realizada, né? Então, tenha coragem, muitas decisões exigem arrojo, exigem determinação, né? Nunca é tarde, né, para começar, eu sou prova disso, né? Não me acho velho, muito pelo contrário, eu acho que essa questão da idade está muito mais dentro da nossa cabeça. E não fique em um emprego por questão de dinheiro, por status, não se vincule absolutamente em nenhum local de trabalho se você não acredita naquilo que você está fazendo. A realização profissional ela é fundamental. As gestantes podem realizar trabalho remoto durante o estado de emergência em saúde pública. O direito de permanecer em casa foi garantido por lei sancionada pelo presidente da República em maio. A empresa é obrigada a manter a gestante afastada do trabalho presencial, mesmo em caso de atividades que exigem a presença física da empregada? Veja a resposta na matéria a seguir. Daniela Oliveira está à espera do segundo filho. No 5º mês de gestação, ela tem ficado em casa se dividindo entre os cuidados com o primogênito Miguel e as atividades do cargo de analista de materiais. Ela está trabalhando de forma remota desde abril de 2021, antes mesmo de ter sido sancionada a lei que determina que a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial durante a pandemia. Quando eu me descobri grávida, né, eu informei ao meu gestor, ele teve que me transferir de área, porque a área que eu atuava era uma área que eu trabalhava muito fora, muito externamente. Então, eu tive que me adaptar a um novo cargo, e aí sim, eu consigo exercê-lo dentro de casa, porque é uma área bem administrativa, eu mexo com notas fiscais, então eu consigo trabalhar de dentro da minha casa. Apesar de ter sido necessário mudar as atividades que ela exercia, Daniela aprova o fato de poder trabalhar em casa. Ela acessa o sistema da empresa pelo computador e cumpre as tarefas que lhe são atribuídas, sem entrar em contato com outras pessoas, diminuindo assim o risco de se contaminar. Com certeza. Eu acho que é um vírus muito novo, a gente não tem muita informação sobre ele, né? Então, a gente não sabe qual é o risco maior para as gestantes. Então, com certeza, eu me sinto bem mais segura trabalhando dentro da minha casa. A exigência é que a gestante exerça suas funções em home office, assim como a Daniela está. Mas para profissionais como caixas de supermercado e empregadas domésticas, por exemplo, essa possibilidade não existe. Elas precisam estar no local de trabalho para cumprir suas tarefas. E aí, como fazer? Essa pergunta tem chegado com frequência ao escritório do advogado Rogério Dias Maciel. Ele conta que empregadores foram pegos de surpresa com a nova lei e muitos não sabem o que fazer quando não é possível deixar a funcionária trabalhando em casa. O advogado é categórico. De uma forma ou outra, a gestante deve ser afastada. Olha, primeiramente, a faixa. Isso ficou determinado na Lei 14.151, a empregada tem que ser afastada. Se existe uma possibilidade da empresa colocá-la numa atividade diferente da que ela exerce na empresa, não vejo problema particularmente, porque na lei não diz nada contra isso, certo?
Se não for possível, existe a medida provisória 1045 que determina tanto a possibilidade de redução da jornada de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, mesmo da gestante. Qual que é o X da questão? Nunca, embora você faça a redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, nunca prejudique o salário dessa funcionária. Isso está expresso nessa lei, então, havendo a redução, havendo a suspensão, não deixe de deixar integralizado o salário dessa empregada. A ideia é evitar problemas futuros, respeitando a legislação. Nesse sentido, até mesmo uma alteração no contrato pode ser feita caso haja a mudança de função. Olha, ao meu ver, é sempre bom você ter isso formalizado entre a empresa e o funcionário, né? A funcionária, no caso, que vai ser afastada, que vai ter uma pequena mudança, né, na atividade dela. É sempre bom você formalizar isso até para evitar qualquer tipo de problema para a empresa ou para o próprio empregado. No próximo bloco, a advogada Ana Manuela Caixeta fala sobre o Visual Law, que visa tornar a linguagem jurídica mais clara e acessível, com recursos visuais e o uso de novas tecnologias. Não saia daí, voltamos já! Cada vez mais valorizamos uma interação rápida e simples, sem obstáculos, não há tempo a perder. A era da informação impõe novas formas de pensar, de agir e se comunicar. Por aplicativos de mensagens, conversamos em tempo real, enviamos documentos, fotos, vídeos, transações bancárias são feitas em um clique. Enfim, a inovação se acelerou com a pandemia da Covid-19 e a linguagem jurídica não está imune a essa nova perspectiva. Já ouviu falar sobre Visual Law? Para falar sobre essa ferramenta, a nossa convidada de hoje é a advogada Ana Manuela Caixeta. Seja bem-vinda à Hora Extra, Ana. Obrigada, Fabiola, pelo convite. É com muita satisfação que eu venho participar do Hora Extra, esse programa aqui do TRT, e principalmente para falar sobre o Visual Law e o Legal Design. O Visual Law é uma forma de linguagem jurídica? Qual o objetivo da aplicação dessa ferramenta? Ela teria um nome correspondente em português? Fabiola, o Visual Law, ele é uma das ferramentas a gente utilizada do Legal Design. Na verdade, o que se trouxe foi o design para dentro do direito, usando ferramentas do design. E o Visual Law é uma das ferramentas que a gente vai utilizar elementos visuais. Dentro do Legal Design, a gente pode usar o Design Think, que é a criação de um protótipo, que a gente vai pensar na experiência do usuário, para quem que a gente vai fazer o documento, né? E utilizando o Visual Law também, que a gente vai pegar esses elementos, tipo gráficos, linha do tempo, para incrementar e facilitar a comunicação, deixar a linguagem mais clara. Se a gente fosse traduzir para o português, seria o direito visual. Então, por isso que a gente utiliza a técnica de Visual Law. E o Legal Design, o que ele engloba mais além dos recursos visuais? O Legal Design ele é focado mais na experiência do usuário. Então, ele vai entender mais para quem que é esse documento que você está fazendo. É para o magistrado, é para o seu cliente, é para uma pessoa que tem um acesso, que não tem tanto acesso à justiça. Então, o Legal Design vai te dar mais acesso à justiça, já que nós estamos falando aqui dentro do direito, as ferramentas e as técnicas do Legal Design vai dar mais acesso à justiça, através de contratos, através de notificações que podem ser feitas utilizando essas ferramentas. Ana Manuela, a técnica do Visual Law, além dos gráficos, tabelas e recursos visuais em geral, motiva o profissional a tornar também o texto mais claro, mais esquemático, né? E sair daquele juridiquês? Sim, sim. A inovação hoje do direito, né, quando a gente fala o direito 4.0 ou 5.0, que já está se falando por aí, é justamente isso. Tirar um pouco da robustez dos textos jurídicos, que nós, advogados, temos o hábito de fazer. Né? Eu, por exemplo, eu tinha esse hábito, eu comecei a usar o Visual Law desde 2019. Então, hoje, os meus textos jurídicos são bem mais claros, mais simples,
para acesso mesmo às pessoas que não têm o conhecimento técnico. As técnicas do Legal Design e de Visual Law é para facilitar o usuário. E o usuário, muitas vezes, não é aquele que está dentro do judiciário, né? O cliente, o cidadão precisa entender um pouco. Então, essas técnicas facilitam, deixa as petições mais claras, inclusive para magistrados, né? Os magistrados, dentro da pesquisa que nós fizemos, dentro do Brasil todo, sobre Visual Law, foi uma das coisas que mais foram reclamadas pelos magistrados. Excesso de textos e sem muita conexão. Então, essa ferramenta do Visual Law está sendo bem aceita pelos magistrados e pelos advogados também? Os advogados ainda têm um pouquinho de receio, né? Tem advogados que ainda acham que o juiz não vai entender sua petição se ela não for extensa, se não for cheia de jurisprudências, de citações de legislação. Mas os magistrados, sim. Pela pesquisa que nós fizemos, foi em 2020 que nós fizemos essa pesquisa, foi feita em todo o Brasil, nos magistrados federais. E assim, 49% dos magistrados aderem a essas questões de elementos visuais e dessa linguagem mais clara. Quais são as principais técnicas utilizadas, né, os recursos visuais utilizados pelo Visual Law na prática jurídica? Para você pensar o que você vai usar, você tem que pensar para quem você está direcionando. Se eu vou fazer uma petição, por exemplo, para o TRT, eu tenho que pensar nas ferramentas que os juízes aqui vão aderir. Como os juízes pensam. Então, quem atua dentro do Tribunal Regional do Trabalho já tem um conhecimento maior do que o pensamento dos juízes. Se eu for fazer uma petição para o Tribunal de Justiça Comum, pela Justiça Comum, eu tenho que utilizar outras ferramentas. Por quê? O judiciário lá é uma outra perspectiva. Vamos focar aqui dentro do TRT. O que a gente costuma utilizar? A gente usa muito aqui a questão de linha do tempo para contar histórias, o storytelling, né, que facilita bastante o entendimento. Você não precisa descorrer toda uma história, né, de páginas em páginas, com uma linha do tempo você consegue. Gráficos, mostrando a questão de como funciona a hora extra. A gente usa também a questão de imagens e também a questão de vídeos, que hoje é uma ferramenta bem utilizada, né, que a gente pode contar, mostrar alguma coisa, inserindo um link de um vídeo dentro de uma petição. Então, tem um caso emblemático de um advogado que enviou um QR Code numa petição para que o juiz entendesse o que ele estava querendo solicitar da justiça, né? Isso também é usado, essa forma, o QR Code? Sim, o QR Code é um dos elementos visuais mais conhecidos e mais utilizados. Porém, não é tão adepto pelos magistrados. Por quê? Porque ele precisa de uma outra ferramenta, por exemplo, um celular, para você abrir o link, né, do QR Code, para fazer a leitura do QR Code. Mas você pode utilizar, como esse advogado fez, é muito mais simples você contar uma história, né, do que você às vezes escrever. Então você pode utilizar o link, que é mais seguro, o magistrado não precisa sair daquela ferramenta que ele está utilizando, que hoje os processos eletrônicos, né, permitem abrir ali, para você fazer isso. Ok, Ana Manuela, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a advogada Ana Manuela Caixeta sobre a ferramenta do Visual Law, que promete revolucionar os modos de fazer o direito. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada Ana Manuela Caixeta sobre o Visual Law, uma ferramenta que promete mudar o jeito de fazer direito. Nas petições, nos contratos, o uso de recursos visuais. Não é isso mesmo, Manuela? Isso mesmo, Fabiola. É uma ferramenta bem inovadora e eu acho que veio para facilitar e agregar ao mundo jurídico. Ana Manuela, você também é muito engajada, né? Introduziu o Visual Law no direito brasileiro, nos tribunais, participou da elaboração de um livro. Você pode mostrar o livro para a gente? Fabiola, esse é o primeiro livro, né, de Visual Law que foi lançado. E com muita honra eu fiz parte desse livro. Sou a única advogada de Goiás que participou da coautoria desse livro. Esse livro traz diversas formas de ser aplicado o Visual Law. O artigo que eu escrevo aqui
é especialmente para falar sobre o acesso à justiça dos cidadãos, através do Visual Law. Além das manifestações processuais, o Visual Law também pode proporcionar inúmeras facilidades no ambiente interno do órgão público ou do escritório. E é esse o questionamento da advogada Morgana Causa. Vamos lá? Olá, meu nome é Morgana e eu gostaria de saber quais os principais recursos o Visual Law pode oferecer para favorecer a área de gestão de um escritório de advocacia. Olá, Morgana, muito obrigada pela sua participação. Sim, o Visual Law pode facilitar a parte de gestão do escritório ou do órgão público. Você pode utilizar os elementos visuais, como também o legal design, para criar fluxos de trabalho, para criar gráficos, manuais de procedimentos, manuais internos. Então, todas essas ferramentas que a gente utiliza dentro do legal design e do Visual Law pode sim facilitar a questão da gestão. Ana Manuela, o legal design, o Visual Law, estão dentro de uma questão maior que seria a inclusão, né? Sim, o legal design e o Visual Law é uma forma de incluir, Fabiola. É a gente pensar não só em nós, né? Como advogado. Eu vou escrever uma petição pensando em mim, o que eu estou entendendo. E não. Eu tenho que fazer um artigo jurídico, um contrato, pensando em quem vai receber, em quem que vai ter a experiência de estar vendo aquele documento. Então, você acaba incluindo as pessoas dentro do mundo jurídico, que a gente tem uma questão de bloqueio, né? Que o mundo jurídico é só para alguns, não são todos que acessam. E essas ferramentas vêm sim para trazer mais proximidade do mundo jurídico. Muito bom. A inserção de novas tecnologias no mercado jurídico é constante. É preciso se capacitar para usar a ferramenta do Visual Law? Todos devem estar abertos para as inovações que ela traz? O advogado consegue fazer isso sozinho ou ele precisa de uma ajuda profissional, de um design gráfico, por exemplo? Fabíola, eu falo, a gente não pode fazer nada sem capacitação, né? Então, assim, tudo que você pensar em fazer, você tem que se capacitar, tem que conhecer um pouco do que você está fazendo. O advogado pode sim fazer sozinho, eu faço sozinha, porque eu gosto, é uma ferramenta que eu gosto, eu sempre gostei dessa parte de artes, né, de mexer, de criar, de desenhar um pouquinho, vamos dizer assim. Com capacitação, Fabiola, a gente vai entendendo o porquê de você usar aquilo ali, porque você não usa simplesmente porque eu acho bonitinho. Você vai usar para entender o porquê. Tudo tem um motivo de você estar usando. E hoje tem vários cursos, pela internet inclusive, né? E o advogado tem que pensar na inovação. O advogado hoje que ficar preso naquela questão de tradicionalismo antigo, logo ele pode estar assim, meio que excluído do mercado. Né? A inovação está aí, nós estamos vivendo um mundo totalmente inovador, 2020, 2021 está aí para provar isso. Você podia falar um pouquinho das peças que você enviou para a gente, que a gente vai mostrar aqui agora? Você trouxe um exemplo de cada, né? Só para saber o que você usou nesses documentos. Olha, nesse contrato, foi um contrato que eu fiz para uma empresa e eu pensei para quem eu utilizar o contrato. Não era para mim e não era para a empresa, era para o usuário, para os clientes dessa empresa. Então, a gente tinha que pensar como eles vão ler o contrato, como que eles vão entender a forma de pagamento. Então, eu fiz esse contrato com essa perspectiva, né? Ele é um contrato um pouco diferente, as assinaturas do contrato, eles são feitos de uma forma diferente. Tem um estudo que comprova que quando você assina no início do contrato, abaixo do seu nome, as pessoas têm 99% de chance de cumprir o que está no contrato. Outro modelo que eu trouxe para vocês foi um memorial, né, que foi apresentado dentro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que também foi bem aceito, porque ele facilita o entendimento, porque o memorial você não precisa redigir as peças novamente, você tem que destacar aquilo que você quer que seja avaliado, o que você acha que é importante. Então, esse memorial que foi feito, ele é bem sucinto, tendo a complexidade do caso bem ressaltado e foi bem aceito pelo tribunal, sim. Muito bom. E outra petição que a gente trouxe aqui também é um recurso, né? Já não é dentro do TRT, já é um recurso para a Justiça Comum, que também foi ressaltado essas questões da necessidade do cliente.
né? O cliente precisava demonstrar para o magistrado algumas ferramentas que não estavam sendo passado batido dentro da petição normal, porque o texto era muito extenso. Então, a gente destacando isso, a empresa já teve um reflexo positivo, pelo menos da análise da petição dele. Uma última perguntinha é como evitar que, usando a ferramenta do Visual Law, você não exagere na dose, por exemplo, muitos desenhos, muita mistura visual. Isso é uma cautela que todos têm que ter, Fabiola. Eu, por exemplo, gosto de muitas coisas, né? Eu gosto de colocar muito, eu gosto de cores, eu gosto de elementos. Mas, como eu falei, eu não faço documento para mim. Eu tenho que fazer o documento para o outro. E quando você coloca muita coisa dentro de um documento jurídico, você deixa de dar a qualificação para ele. Né? Por isso que a gente utiliza a técnica do legal design. Por quê? Você vai entender qual as cores você vai usar, porque tem o símbolo das cores, a forma de escrever, se você vai compactar um texto, você vai chamar um texto, deixar um texto em negrito ou um texto letras garrafais. Se você vai utilizar também a questão o tipo de letra que você escreve. Né? Hoje você vai ser um processo processo judicial eletrônico, você tem que usar um tipo de letra, um tipo de fonte. Se for um contrato que você vai ser impresso, tem que utilizar um outro tipo de fonte, porque facilita a leitura. Então tem que ter muita cautela, não pensar no que você gosta e sim no usuário que vai estar recebendo aquele documento. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a advogada Ana Manuela Caixeta sobre a ferramenta do Visual Law, que utiliza a tecnologia e recursos visuais na prática jurídica. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web, pelo portal. E também você pode assistir a essa entrevista pelo canal do TRT no YouTube. Até a próxima semana.